Jó, capítulo 6. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Versículo 14. Ouvido o discurso de Elifaz, Jó fez a sua primeira réplica, consternado pela dor e pelo fato da integridade de seu caráter ter sido questionada. Diante de uma enfermidade maligna e de uma condição emocional totalmente fragilizada, ele via na morte o seu único meio de descanso. Contudo, em nenhum momento Jó proferiu palavras com pensamentos suicidas, mas esperava que o próprio Deus fizesse cessar o seu sofrimento. E ao invés de receber de seus amigos algum tipo de consolo, Jó tornou-se vítima de olhares de julgamento e palavras de condenação. Apesar de seu conhecimento das palavras do santo e de sua vida de retidão, Jó ainda não tinha real compreensão acerca do grande conflito. O que pensava serem as flechas do Todo-Poderoso, na verdade, eram os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Jó descobriria mais tarde que sua fé inabalável no Todo-Poderoso foi o que apagou cada uma dessas setas malignas. Mas em seu desespero, ele se viu acuado pelas acusações daqueles que diziam ser tementes a Deus e reprovou a insensibilidade deles. Ao dizer: "Assim também vós outros sois nada para mim", Jó declarou que seria melhor ficar sozinho do que na companhia de quem agravasse a sua aflição. No verso 14, ele expressou a sua urgente necessidade de um olhar de compaixão e a incoerência de seus amigos religiosos. Tendo como base de seu governo a sua lei e como essência dele o seu amor, Deus nos revela a perfeita harmonia entre o amor e a obediência. Ele não nos deu a sua palavra como mera regra de comportamento, mas como a expressão de seu caráter em linguagem humana. Quanto à religião verdadeira, está escrito: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Os órfãos e as viúvas representavam as classes de sofredores que mais necessitavam de assistência. Jó não foi assistido por seus amigos e, em sua humildade, ainda apelou: "Dai-me a entender em que tenho errado." O mundo está repleto de amigos de Jó, com aparência de piedade e coração insensível. Até mesmo entre o professo povo de Deus, existem aqueles que não perdem uma oportunidade de ferir e condenar, usando até mesmo a palavra de Deus para esse fim. O Senhor não tolera esse tipo de atitude, e assim como saiu em defesa de Moisés, quando este foi acusado pelos próprios irmãos, no mesmo tom e autoridade, ele diz aos acusadores de seus servos: "Como, pois, não temestes falar contra o meu servo ou contra a minha serva?" Números capítulo 12, versículo 8. Meus irmãos, a glória de Deus é manifestada neste mundo em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Romanos capítulo 9, versículos 23 e 24. A misericórdia e a compaixão devem reger a vida do cristão e revelar a obediência que resulta em amor. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João capítulo 15, versículo 17. Que nossas palavras e atitudes sejam a revelação do fruto do Espírito em nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, vasos de misericórdia. Rosana Garcia Barros.